E aí, Joe? Beleza, né? Vamos lá para mais uma análise aqui de criptomoeda. Vamos falar hoje sobre a moeda Conflux, né? CFX, que tem para negociar na Binance. Essa é uma moeda interessante. Tem um vídeo meu falando aqui sobre ela, explicando os fundamentos e também as coisas positivas e negativas dessa moeda, né? Então eu vou deixar marcado no final do vídeo o link para esse vídeo para tu ver lá os fundamentos dessa moeda, beleza? Então vamos para a análise, bora lá. Vamos mostrar aqui o gráfico que eu estou olhando aqui e vamos dar uma analisada nessa moeda. Vamos lá. Pronto, já que vocês estão vendo o gráfico, estão vendo aí que é um gráfico muito pequeno, né? Realmente ela não é uma moeda muito velha. Mas vamos fazer uma análise sobre ela. Como o último vídeo a gente também diminuiu o tempo de análise, por quê? Porque não tinha muitos fundamentos para a gente analisar aqui, muitas ferramentas para a gente analisar aqui no gráfico da última moeda que a gente fez, foi a Winklink. Aqui na Conflux é a mesma coisa que a gente vai ter que fazer, é diminuir o tempo de análise. Então vamos diminuir o tempo de análise de mês para semana. E, novamente, o que é que eu tenho que dizer para vocês? Como a gente está diminuindo o prazo de análise, né, o tempo da análise que a gente está fazendo, a gente também tem que levar em consideração que essa moeda aqui é uma moeda de curto para médio prazo, beleza? Então, a gente não pode especular com essa moeda aqui pensando no longo prazo, somente se baseando nos gráficos que a gente vai dar a análise aqui. A gente tem que se basear nos gráficos apenas para o curto e para o médio prazo no máximo, beleza? E aí os fundamentos, que é o que tem no outro vídeo, é o que a gente pode levar em consideração e especular para o longo prazo. Comprar e segurar no hold aí por não sei quanto tempo, né? Então vamos lá, o que é que a gente está vendo aqui? Bollinger Bands muito fechadinha, por quê? Estabilidade de preço, né? A gente não vê uma variação muito grande nos preços da CFX. Por quê? Porque a gente ou hoje está tendo queda gigante em muitas criptomoedas, ou então a gente está tendo lateralidade em algumas moedas. No caso da CFX, ela já sofreu uma queda grande e agora está lateralizando, como muitas outras moedas também estão lateralizando. Então, vamos levar em consideração aqui que essa moeda ela está mais estagnada. Lógico que se a gente for dar uma olhada aqui na variação, tanto de queda como de alta, a gente vai encontrar pontos que ela sobe muito e ela cai muito. Mas a gente tem também que levar em consideração que ela não está variando excessivamente para cima, nem excessivamente para baixo. Então é até uma moeda mais estável nesse momento de crise. Né? Interessante de se ver isso, porque não é o que a gente está vendo na maioria das moedas. Então a gente pega aqui a Conflux, que já chegou aqui num máximo de preço em 2 dólares, já chegou a bater 2 dólares, como a gente consegue ver aqui em cima. E o que é que acontece? Hoje ela está valendo 9 centavos, quase 10 centavos, né? 9 centavos de dólar. Já pensou se essa moeda recupera esse valor novamente? Quanto é que seria de alta num negócio desse? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. De alta seria mais ou menos 2.341% de alta. Valor maluco, né? Para qualquer mercado, para qualquer pessoa. Se essa moeda se recuperasse para 2 dólares novamente. Eu acho que isso pode acontecer? Eu acho que isso pode acontecer com essa moeda. Vai ser no curto, no médio prazo? Não tenho como saber e, na verdade, eu nem acreditaria que isso poderia acontecer. E o gráfico não poderia me dizer se isso vai se recuperar no curto e no médio prazo. Eu acho que ela pode se recuperar no longo prazo, porque ela é uma moeda interessante, está no mercado chinês, que é um mercado que é bastante fechado para criptomoedas, né? Então ela pode crescer muito pelo número de usuários utilizando o sistema, o número de pessoas investindo lá também. E além dela estar no mercado chinês, ela também está no resto do mundo, então ela tem uma vantagem de já estar sendo negociada no mundo e ainda tem mais não sei quantas bilhões de pessoas lá na China que podem utilizar essa moeda, né? Então é isso. Moeda interessante, é uma moeda que é utilizada para meio de pagamento, é uma moeda realmente boa, que sofreu com a desvalorização do mercado, né? Como a gente sabe, tá tudo realmente se desvalorizando. E o que é que eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada também? MACD, que o que é isso? Né? O Moving Average Convergence Divergence, que é a média móvel de convergência e divergência de preço, beleza? Traduzindo para o português. E o RSI, que é o Relative Strength Index,
que é o índice de força relativa. Isso vai indicar para a gente, o RSI indica para a gente a força que um ativo está na alta e a força que um ativo está para cair. Então ele mostra a tendência de valorização e a tendência de desvalorização, levando em consideração volume de compra e volume de venda do ativo, beleza? E o MACD vai mostrar para a gente a convergência de preços aí. Quando esse preço começa a mudar para se transformar um ativo que está se valorizando, né? Por exemplo, o preço está caindo, se a gente olhar aqui no gráfico, né? O preço aqui está caindo. Quando ele começa a alterar, esse preço começa a mudar aqui no MACD também. Então, se você ver aqui, ó, a gente está vendo aqui linhazinhas positivas aqui de compra. E a gente vê também aqui no gráfico, ó, compra. Essa aqui, por mais que tenha tido um movimento positivo de compra no MACD, o indicador mostra o que pra gente aqui? Que teve uma queda no preço. Nesse preço aqui também, só que depois ele aumenta e continua subindo, 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 até o momento que ele começa a se desvalorizar realmente, e a tendência daquele prazo, né, do curto prazo ali da análise do MACD, começa a mudar e passa de compra para venda, e aí esse ativo começa a cair, a gente vê aqui também, identifica a desvalorização do ativo. Lembra que eu falei para vocês, quanto mais indicadores a gente colocar aqui no gráfico, mais fiel vai ser a nossa análise, beleza? Então, quanto mais indicadores você aprender a utilizar para colocar no seu gráfico, na sua análise gráfica, melhor vai ser para você e mais fiel vai ser a sua análise para o longo prazo, para o médio prazo ou para o curto prazo, ou para o que você realmente analisou, né? Identificou naquela análise, se é de compra, venda, ou se você deve fazer alguma outra coisa nesse ativo. Então, nesse caso aqui, a gente vê volume de negociação caindo, a gente vê o próprio preço do ativo caindo, a gente vê o Bollinger Bands se encurtando, né, aproximando aqui a área de volatilidade do ativo, que aqui pode indicar para a gente uma baixa volatilidade, uma baixa sensibilidade ao mercado, ele está lateralizado, ele não vai oscilar muito, e ver também que a linha média da Bollinger Bands, que é essa amarelinha aqui que eu estou passando o mouse aqui por cima, ela já está em tendência de queda, e isso indica o que? Tendência de queda do ativo, beleza? A gente não vê isso no Bitcoin, por exemplo, mas segue uma tendência de queda aqui na CFX. Bitcoin a gente vai chegar lá em alguns outros vídeos. Então, está sofrendo com desvalorização, uma desvalorização nesse período para cá semanal de 65% em 35 dias, uma queda grande, né, para um ativo. A gente não identifica uma variação muito grande no gráfico, porque isso não vai imprimir realmente uma variação muito grande no gráfico, mas em números uma variação muito grande. A alta que ela sofreu aqui atrás, pegando desse pontinho aqui para esse ponto mais alto, foi uma alta de 127%, uma alta muito interessante e considerável aqui para qualquer tipo de investimento, com um volume de negociação de 125 milhões de dólares. Muito alto nesse período aqui de 21 dias, né? Um pouco mais de metade do mês, né? Pouco mais de 15 dias, né? 21 dias. Tem uma valorização muito boa, muito interessante aqui, que poderia ter dado muito dinheiro para muita gente. E deve ter dado, né? Com certeza. Então a gente vê uma tendência de desvalorização também na CFX. Mas o que é que essa moeda aqui tem de diferente das outras moedas? A gente vê um projeto muito bem estruturado, a utilização desse projeto como moeda e meio de pagamento no mercado chinês, a possibilidade dele ser negociado no mundo todo e também no mercado chinês, que é totalmente fechado para criptomoedas. Então, a possibilidade de uma moeda dessa crescer é maior do que a possibilidade de uma outra moeda que serve para o mesmo propósito e que não está inserida no mercado chinês. Você tem que levar em consideração que vai ter mais, potencialmente, bilhões de pessoas utilizando essa moeda por estar no mercado que tem bilhões de pessoas e que podem utilizar essa moeda. Beleza? Então, o pensamento aí fundamentalista, se a gente tivesse feito análise fundamentalista, deveria ser esse, beleza? Analisando somente os gráficos, ele vai me dizer somente que não está num bom momento de compra. Está no momento de esperar, porque a CFX está nos seus menores patamares de preço. Então, é melhor não entrar agora. Beleza? Pode ser que ainda vá cair alguma coisa. Se realmente cair, você pode perder bastante dinheiro. Ainda está em 9 centavos.
Eu acredito que essa moeda possa se recuperar num longo prazo, mas não sei quanto tempo isso pode acontecer. Mas pode ser que aconteça. Então vamos lá, desvalorização, queda do ativo, vamos começar a colocar as nossas linhas de resistência e de suporte. Bora lá, começar com suporte, que eu acho que a linha está vermelha da minha última análise, isso mesmo. Suporte aqui, vamos colocar outro suporte aqui, que é onde o preço mais bate naquele ponto. E aqui também, pronto. 3 pontos de suporte, agora vamos colocar 3 pontos de resistência, que é quando o preço bate lá em cima, são os picos de valorização do ativo. Aqui também. E vamos botar mais um aqui que bate muito. Pronto. O que é que está me dizendo? Nós temos vários pontos aqui interessantes de compra ou de venda desse ativo. Como eu já falei para vocês também algumas vezes, o que é que eu costumo fazer quando eu estou analisando graficamente um ativo? Eu identifiquei esses pontos aqui, nós temos vários pontos aqui, ó, que encostam o preço. E quando eu vejo que esse preço está chegando próximo de um ponto de suporte, por exemplo, muito importante, que o volume de negociação aumenta muito ali, que há muita compra, eu também boto para comprar com o preço um pouquinho mais acima daquele patamar. Digamos que o preço ideal de compra é 10 centavos. Quando eu vou botar para comprar, eu não boto para comprar em 10 centavos. Eu coloco lá para comprar o meu limite em 11 centavos, 12 centavos, porque eu sei que não chega em 10 centavos. Já por experiência própria, quando eu colocava no ponto ideal de compra, os outros investidores compravam antes também e aproveitavam ganhando, porque o preço não chegava até lá embaixo, ele voltava a se recuperar antes de bater nos 10 centavos. Então eu deixo uma margenzinha de erro, uma gordurinha para queimar, para eu conseguir ter algum tipo de ganho. E quando eu vou vender, eu faço a mesma coisa, eu sempre deixo uma margem de erro. Então, quando eu for vender um ativo desse, que eu estou fazendo análise de curto e médio prazo, como é a CFX, eu boto para vender, digamos que o preço ideal de venda seria $1, eu boto para vender um pouco abaixo de $1, em 95 centavos, 90 centavos, para que eu realmente consiga fazer a venda, consiga realizar um lucro, mesmo que eu perca alguns centavos ali, alguns percentuais, porque pode ser que esse ativo não chegue no $1, né? Pode ser que ele não chegue lá. Porque outras pessoas também vão estar realizando as suas vendas e ele talvez chegue muito perto e não bata $1 e volte a cair. Então, quando eu estou fazendo a minha análise, eu gosto de deixar uma margem de erro, tanto para cima, para venda, como para compra, porque, por experiência própria, foi assim que começou a dar mais certo as minhas negociações de swing trade, beleza? Então, eu não recomendo, eu nunca recomendo ninguém fazer esse tipo de negociação, porque eu realmente acho complicado. E para quem não tem tempo para ficar olhando também o mercado todo santo dia, 24 horas por dia, também não vale a pena ficar fazendo swing trade, day trade, porque é muito difícil você bater o mercado assim, pegar o timing do mercado. Se para mim, que passo quase 24 horas olhando isso aqui, fazendo análise, tanto para vocês como para os meus clientes e para os meus alunos, já é difícil identificar uns bons pontos, né? Eu fazer compras assim e ganhar sempre. Então, para você que talvez não tenha tempo como eu tenho, que trabalhe com outra coisa, né? Eu trabalho com análise gráfica e análise de criptoativos. Então, para mim, passar o dia inteiro olhando aqui é o meu trabalho e é o meu tempo de lazer também que eu faço isso aqui para poder ganhar o meu dinheiro. Então, talvez para você que faça outra coisa, não valha muito a pena, né? Não valha muito a pena. Então, melhor focar no trabalho e em outras coisas do que tentar a sorte no mercado e às vezes perder mais do que poderia, né? Então é isso. Nesses pontos aqui de suporte, eu coloco a compra com a margem de erro. E nos pontos de resistência, eu coloco a venda com a margem de erro. Então, sempre que o preço do ativo, sempre que o ativo está chegando nesses pontos mais importantes, eu deixo algumas compras lá para fazer automaticamente as compras desses ativos. E aí eu esqueço, faço a minha análise, vejo que esse ativo vai voltar a se valorizar e boto para vender quando ele chegar naquela resistência lá em cima, pertinho dela com margem de erro para vender, para eu conseguir realizar o lucro. Porque melhor para você e para a gente que está investindo no mercado é a gente
ter algum tipo de lucro do que a gente não ter nenhum tipo de lucro, beleza? Então é melhor eu conseguir 10% do que eu não conseguir nada. Então digamos que um ativo desse aqui que se valorizou 100% naquela análise que a gente colocou aqui, vamos ver nesse período aqui, pegando de baixa e mais de alta aqui, 259%. Isso eu ganharia 260% somente se eu conseguisse comprar no melhor momento e vender no melhor momento, beleza? Mas, como não é sempre que a gente consegue pegar o tempo do mercado, né? É melhor colocar margem de erro. Então é melhor para mim conseguir ganhar 100%, 150% do que eu tentar achar que não, esse bicho ele vai subir mais, ele vai subir mais, ele vai bater lá em cima para eu conseguir vender. E ele nunca chega lá em cima, ele volta a se desvalorizar e cai. Como já aconteceu comigo, tenho certeza que acontece com todo mundo aí no mercado. Contando um caos aqui, né? Eu investi numa moedinha lá em 2017, o nome da moeda era Qtum. Qutum. É isso aí. Era uma moeda interessante, cheia de projetos bem legais. E eu tava achando que a moeda realmente ia deslanchar. Não ia ser um Bitcoin de novo, mas ela ia se valorizar muito. Todo mundo sabe aí que investe no mercado. Em 2017 teve o crash, o último crash, né? Tirando da pandemia. O último crash da bolsa aí de cripto, que caiu o mercado feito doido. Todo mundo perdeu dinheiro, todo mundo se arrombou. Eu perdi muito dinheiro, quebrei nessa época aí também. Tudo que eu tinha eu acabei perdendo lá. Porque eu era muito inexperiente, estava entrando no mercado, não sabia o que fazer. Achei que essa moeda era uma moeda interessante, fiz todas as minhas análises que eu poderia fazer para aquela moeda e vi que ela poderia subir ainda mais. Comprei quando a moeda estava em, não sei se era $80, por aí. A moeda caiu praticamente todo o valor, quase 99% do valor. Se recuperou alguma coisa, mas nunca mais voltou para o mesmo preço que ela tinha atingido anteriormente, né, de $80. Então, assim, por mais que a gente faça análise muito bem feita, por mais que a gente faça uma análise fundamentalista e uma análise gráfica muito bem feitas, nem sempre ela vai realmente se cumprir aquilo que a gente está vendo. Então, o projeto continua até hoje, a moeda ainda pode ser negociada, mas ela não voltou mais para o patamar de alta que ela tinha, mesmo com todas as moedas se valorizando muito, né, e batendo recorde nessa última, em 2020 para 2021, né, subiu muito, ela não conseguiu repetir a valorização dela lá de 2017. E aí, o que é que eu tive que fazer? Realizar o prejuízo, né? Quando eu passei quase 2 anos com ela realizando, sem realizar o prejuízo, esperando que ela fosse se valorizar, quando ela subiu um pouquinho, eu vendi logo tudo, porque era melhor tirar o dinheiro que eu tinha colocado lá e investir em outros projetos que estavam subindo, que estavam mais interessantes, do que eu deixar um dinheiro preso lá e que não tinha perspectiva nenhuma de valorização. É tanto que hoje ela não voltou a subir, até hoje ela não voltou a subir. Então, a gente tem que fazer a análise, tem que cruzar os dados para poder acertar na maior parte possível das moedas que a gente faz a análise. Porque se a gente acertar em uma, a gente fica aposentado, né? Se aposenta. Que foi o caso da Shiba, né? Muita gente investiu na Shiba um tempo desse, em 2021 a Shiba valorizou 95.000%. É uma moeda que não tem nenhum tipo de fundamento, mas graficamente ela acabou se valorizando e deu certo para muita gente. Eu cheguei a ganhar 1000% nela, mas foi 1000% de R$70, então é pouca coisa. E é isso. Então a gente tem que esperar que essas moedas elas se valorizem, a gente tem que esperar que essas moedas mostrem nos gráficos que elas são interessantes, como a gente está olhando aqui na CFX. A CFX, os gráficos dela não são interessantes para valorização, para recuperação no curto, médio e longo prazo, mas ela está num preço muito baixo, está muito barata, e que para algumas pessoas poderia ser um risco interessante nesse momento. Por quê? Porque ela já está no limite mínimo dela. Pode ser que ela caia mais? Pode ser que ela caia mais. Eu acho que isso vai acontecer? Acho que isso vai acontecer. Mas após essa queda e a estabilização do mercado, eu acredito que ela possa se recuperar. Sim, no longo prazo. Não sei se ela bate $1 daqui a 1, 2, 3 anos, mas eu acredito que essa moeda ainda pode recuperar parte do valor que ela teve anteriormente, né? Que foi $2. Então a CFX é uma moeda interessante. Se a gente colocar aqui as linhas de tendência, a gente ainda vai analisar aqui, ó, queda
e uma queda muito acentuada, né? Com pouquíssima tendência de valorização. Pouquíssima tendência de valorização. Isso só se eu colocar aqui. Se eu puxar ainda aqui para trás, eu ainda consigo identificar pontos piores aqui nessa moeda, que ainda vão se encontrar lá embaixo. A gente vai ter momentos de incerteza nessa moeda por muito tempo. Pelo menos é o que está indicando aqui no gráfico. Graficamente, nós teremos ainda muito tempo de incerteza nessa moeda aqui, ó. Por quê? Porque essa moeda só vai continuar caindo se ela superar uma linha dessa, e ela só vai voltar a subir se ela superar aqui. E não é o que está parecendo que está acontecendo. Ela está muito lateralizada e muito estabilizada aqui dentro dessa área. Não parece que isso vai acontecer. Então, realmente não acho que ela pode voltar a se recuperar no curto prazo. O MACD me indica o quê? Uma leve tendência de recuperação no preço. Por mais que tenha enfraquecido aqui nos últimos meses, ele mostra uma leve tendência de recuperação e de valorização aqui. Você consegue ver que ela está um pouco inclinada para cima. Então ele segue tentando mudar a tendência de queda para uma tendência de valorização. Pode acontecer? Pode. O indicador o trabalho do indicador, né, é me dizer o que é que está acontecendo por trás somente do gráfico. Então esse indicador aqui está me mostrando que uma tendência de compra está começando a se formar no ativo. Pode ser que isso aconteça. Então, beleza. E o RSI me mostra a força do ativo. Esse ativo está caindo, só que ele está caindo com pouca força de queda também. Então a gente não vê uma queda muito acentuada no ativo porque não tem tanta força de venda pelo ativo. Isso pode ser um pouco interessante, porque se você entrar, ele não vai cair muito, porque como não tem muitos investidores na moeda, pode ser que ela não caia tanto porque não há tanta demanda no mercado, nem pela compra, nem pela venda dela. E se você colocar uns 100, 200, R$ 1.000 aqui nessa moeda e estiver disposto a perder esse dinheiro, pode ser uma aposta interessante, né? Beleza. Lembrando também que o que a gente está fazendo aqui é um estudo sobre o gráfico e sobre os potenciais da moeda, né, de valorização e de desvalorização. Estou lhe ajudando a estudar o mercado. Nunca vou indicar para vocês comprar ou não comprar uma moeda. Só vou alertar vocês aí, né? Lógico, eu tenho que falar isso. Só vou ajudar vocês a alertar vocês aos possíveis riscos do mercado, né? Tanto de entrar numa moeda como de não entrar numa moeda. O risco serve para as duas coisas, né? Tanto para você, o risco de perder dinheiro e o risco também de ganhar dinheiro. Então, o risco aqui nessa moeda é um risco que é até controlado, porque já está nos menores níveis da moeda. Pode ser que ela volte a se recuperar a partir de agora. Só que não é isso que o mercado está dizendo com as outras moedas. As outras moedas ainda estão caindo, o mercado ainda está muito volátil e ainda tem muita incerteza sobre o futuro do mercado cripto, com muitos políticos e governos e bancos centrais tentando regular cada vez mais o mercado da gente. Então, cuidado no mercado. Essa moedinha é a CFX, como eu falei para vocês. Dei uma olhadinha aqui no gráfico, mostrei para vocês que não está com cara boa. Pode ser uma boa aposta para algumas pessoas que gostam mais de se arriscar, né? Gostam mais de risco, mas eu não colocaria meu dinheiro aqui agora. Por quê? Eu ainda acho que há mais queda. Então, para você perder ainda 50%, 60% aqui no ativo desse, ou 20% do seu ativo, é melhor você esperar e perder menos. Deixar para comprar isso aqui somente depois. E é isso, galera. Essa é a CFX. Queria mostrar para vocês algumas das moedas que estão sendo mais demandadas no mercado, pelo menos por pesquisa. E essa é a terceira moeda mais demandada no meu canal. Então, tá aí a CFX para vocês. O gráfico indica o quê? Desvalorização, uma moeda que não é muito interessante comprar agora. É lógico que faça a sua própria análise. Tudo que você está aprendendo aqui no meu canal, no canal de outros investidores, replique isso no gráfico de vocês para que vocês não metam os pés pelas mãos, não sejam surpreendidos por uma desvalorização ou por uma queda de mercado, beleza? Eu espero totalmente estar errado na análise que eu estou fazendo, porque se eu estiver errado e você colocar dinheiro aqui, você vai ganhar dinheiro.
Então, e eu também espero estar errado, porque eu queria que o gráfico mostrasse pra gente uma valorização, que essa moeda se valorizasse e que o mercado finalmente se recuperasse. Mas não é isso que eu estou vendo aqui. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte e se inscreve no canal, porque toda semana a gente vai ter vídeo novo de análise de criptomoedas e também sobre a apresentação de novos projetos, beleza? É isso. Eu sou o Joab Soares, o Economeiro no YouTube e no Instagram. Me segue lá também. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.